Oi, pessoal. Olá, pessoal. Mais uma live do Celebrando 40. Esta é a última live desta série Celebrando 40 anos de carreira. Depois eu voltarei com outros temas, farei períodos temáticos e eu espero que vocês curtam. Eu quero agradecer de antemão todo mundo que está comentando, eu quero agradecer o encorajamento de vocês, muito obrigada. E para fazer esta última live do Celebrando 40, não podia ser ninguém mais nem menos do que minha partner de vida, Jane Teixeira. Eu completo 40 e esta senhoressa completa 41, porque nós começamos na mesma empresa, só que eu era estagiária de nível superior, então eu já tinha 21 anos, mas essa fofa cheirava talco pompom. Ela só Pipoca. tinha 15 aninhos e a gente chamava de pipoca por conta da marca de milhos Pipoca Teixeira. Então, Jane, se apresenta, muito obrigada pela honra de você caminhar comigo esses anos todos e muito obrigada por estar aqui em mais esse desafio. Muito bom. Viu, minha? Caiu uma pena aqui, né? Você sabe que esse convite... Cuidado, senão o cabrito vai embora com a corda. Celebrando 40, eu falei assim, gente, que iniciativa maravilhosa. E eu me sinto assim, pegando carona, porque quando eu vi, né, as colegas aqui, né, as convidadas, nós começamos assim, né, a maior parte todas juntas. Sim. Então, muito especial. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Adorei. E é isso, né? Nós começamos há 40 anos atrás juntas. Eu tenho um respeito enorme pela Vilminha, porque eu era estagiária técnica e a Vilma universitária, né? Então, ficamos juntas aí por 20 anos na mesma empresa, né? Muitos aprendizados em conjuntos, juntas, e aprendizados mesmo, porque nós duas somos opostas, complementares. É verdade, literalmente. Complementares. Então, muitas vezes eu fui sombra da Vilma, a Vilma minha sombra, e a gente aprendeu muito juntas mesmo, né? Foi uma delícia. Como foi que você me conheceu? Conta aí. Então, eu comecei a trabalhar um mês antes de você, e eu lembro de você passou uma moça, eu ficava no vidro, sentada, né? A gente chamava de aquário, no aquário, e aí eu vi uma moça passando... Pescoçando, porque sabia que ia ter vaga nova, e quem será que vai entrar, né? Quem será que vai todo entrar? mundo, né? Eu e a Magali, nós já estávamos lá, né? E eu vi uma moça com chapéu laranja passando, eu falei, não é possível que está vindo para entrevista, né? Não é possível que está indo para entrevista. Eis que a Vilma dos Santos chega para a entrevista e começa a trabalhar dia 26 de dezembro. Isso. Olha isso, Ninguém Vilma. começa a trabalhar um dia depois do Natal, né, Jane? Não. E eu brinco que nós, né, trabalhávamos na área de treinamento, desenvolvimento, formação e colocações. Quando eu conto para as pessoas que a área de recrutamento e seleção, hoje Talent Acquisition, chamava colocações. 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 Né? E as pessoas faziam fila no portão para fazer entrevista. Antes da entrevista tinha análise da carteira profissional, da carteira de trabalho. Exato. Né? Eu me lembro bem do meu processo no Clube Atlético. Sim. 180 participantes, e na época estudantes, e na época eu e a Magali, né, as duas que foram aprovadas para entrar. Fazer prova, fazer teste psicotécnico, fazer prova de conhecimento. Tinha prova de conhecimentos gerais já, ou a gente implementou na nossa época? Tinha, né? Tinha. E eu brinco sempre, né? Porque eu jogava vôlei, né, na adolescente, e meu sonho era sempre jogar no clube da Pirelli. Não consegui, mas aí eu fui trabalhar na Pirelli. Pronto. E eis que tivemos, né, Vilma, um privilégio enorme
de eu super menina, menina, uma criança, né? Aí eu Verdade. fico pensando na coragem, né, dos nossos gestores Sim, lá de trazer alguém tão sim, novinha sim, sim, e, e sim, nós, no meio sim. de pedagogos, psicólogos, Nossa, é. administradores, Sim, engenheiros, sim. antropólogos, Nossa, sim, o pessoal muito bem preparado. Como eu conversei com a Magali, nós tivemos muita sorte, porque a gente pegou uma turma de líderes que gostava de ensinar, né, Jane? O muito. pessoal não tinha preguiça de sentar com a gente e investir tempo em explicar os processos, explicar como as coisas aconteciam dentro de uma organização, porque você ainda vinha do técnico e administração, depois você foi fazer ADM, e eu vinha de letras, então a minha carreira toda, o meu mindset na época era direcionado para a educação. Nunca deixou de ser, mas muito diferente de um ambiente corporativo. E a gente teve muita sorte porque e muita gratidão. Não vamos Muito. citar nome porque a gente corre risco de esquecer, né? Exatamente. Vários. Então, muito bom, foi muito bom. Uma história muito linda Sim, mesmo, sim. né? Ô, Jane, e a gente, né? A gente é uma geração, a gente foi uma geração lá onde a gente trabalhava, de meninas muito responsáveis, muito sérias, divertidas, muito comprometidas. A gente Muito. tocava o terror no restaurante, tocava o terror no bom sentido, porque combinava todos os estagiários assim, gente, era um Fábrica, na bandejão. engenharia, na Era um fábrica. bandejão, aí juntava-se aquela mesa só de estagiário, era uma coisa. Mas a gente tinha uma característica. Qual era mesmo, Jane? O que nos diferenciava? Como é que a gente ia trabalhar? Qual era o nosso dress Bom, code? bom, Ah! você chegou. Vilma, poxa vida, né? Quem não tem naquela foto, né, do nosso colega, né, audiovisual naquela época? Então, desde sempre, eu lembro que nós íamos na mãe da Soninha, Dona Zenilda, e Dona aí a Dona Zezé. Zenilda, ela fazia os nossos ternos e nós íamos trabalhar Terninhos, de gente. terninho e escarpão, Terninhos. Terninhos. elegantérrimas, né? Na Sim. fábrica. Na fábrica. Na fábrica. Muito, Sim, na fábrica. muito lindo mesmo. Exatamente, exatamente. Então, muita Né? gratidão pela Dona Zenilda, pela Muita. vida dela. Ô, Jane, a sua carreira foi incrível, né? Você cresceu bastante, você viveu muita coisa, e eu gostaria que se você pudesse traduzir, né, a sua trajetória, muita arrogância querer isso, mas vamos lá. Resumir em uma frase, qual seria? Bom, Vilma, passei aí por algumas empresas, né? E hoje, Uhum, quando eu olho para trás, e principalmente nas nossas conversas de carreira com potenciais uhum, lideranças, né? Eu uhum, tenho uma frase que eu digo sempre, que é tudo que me acontece me favorece. Então, quando nós estamos vivendo, não é porque é fácil, né? Mas uhum, olhar cada experiência como uma parte uhum, de uma construção maior, né? uhum, É, e às vezes a gente não consegue entender o porquê que a gente está passando isso. uhum, E na verdade, isso lá na frente, quando você olha para trás, eu acho que entender que tudo que uhum. vem para te desenvolver e para te Isso. evoluir e receber isso com gratidão, de fato é um presente. Então, acho que essa é Uhum, uma frase uhum, que me resume quando eu uhum. olho a minha trajetória, Trajetória. né? E Sim. os mentores e os profissionais, como você disse, Uhum, nós tivemos muita sorte que nos uhum. acompanharam o tempo todo, né? Então, acho Sim. que eu vejo dessa forma, né? E quando eu Uhum, pego a própria experiência que eu tenho vivido agora, uhum, né? Não que seja simples, né? É bastante uhum, desafiador. E conversando com uma colega, ela que está há um tempo fora também, ela falou: uhum, Jane, uma médica me disse que nós estamos em estado de alerta o tempo todo, como uhum, se você uhum, estivesse no roaming do celular. uhum. Então, Sim. tudo exige mais energia, Uhum. né? É E, verdade. e ao mesmo tempo, quando você olha para isso, é no desconforto também, nós somos de Uhum. desenvolvimento, né, Vilma? Sim, E é no desconforto que a gente se expande, né? Então, às vezes, a gente exatamente. não entende que isso também Uhum. faz parte de uma construção maior, né? Então, Exato. Você mencionou estou fora. A Jane, gente, aos 51, recebeu um desafio.
e ela o encarou, o abraçou com muita coragem. Fala qual foi esse desafio, qual está sendo e como está sendo. O que É. aconteceu? Então, 50 a mais, né? Eu falo que é 50 a mais, uma mulher, né? Numa posição de liderança, e brinco também, viu? Mas brinco não, porque é Uhum. verdade. E na menopausa. Então, muita transformação. E não bastasse tudo isso, eu fiz um movimento de sair, então, da empresa no Brasil para vir para a área corporativa, que é um grupo. E hoje eu estou morando há 6 meses aqui no norte da França, em Lille. Então, uma mudança muito grande, Sim. que eu comecei a entender que é muito maior que idioma, né? Uhum. É Porque verdade, você é mesmo. não consegue traduzir em Uhum. palavras o Uhum. contexto, Uhum. comportamento, a Uhum. intenção, né? E Uhum. por ser de desenvolvimento, a gente sempre falou isso, né, Vilma, que nunca Uhum. você está pronta 100%. Ah, nunca, E graças a precisa, Deus. e estar pronta, de fato, é um mito, né? Porque aí você É, começa, você erra, você ajusta, você vê para poder isso. é, é, entender de fato. E o Pedro, né? Você sabe também, o Pedro tá fora, ele falava: mãe, eu já entendi que eu tenho outra personalidade. Eu sou de RH. Como assim, menino, outra personalidade? E hoje eu brinco que eu tenho 4 personalidades. Eu, Jane, que você me conhece, falando aqui em português, íntima, né? Eu, Jane, numa posição de liderança, eu, Jane, com o meu francês básico, eu, Jane, no meu Nossa, inglês, e você adequa a tua é, comunicação, isso e mesmo. você não consegue ser autêntica porque você adequa baseado no vocabulário que você tem. É, Então, esse é na condição, né? na condição. Então, esse tem sido um Um desafio muito, desafio. muito grande quando a gente fala de Uhum, mudança, né? E uhum. como nós falamos, né, Vilma, só sabe quem passa. Só quem passa. Porque, porque ninguém conta tudo, né? E tem um Não, lado ninguém muito nunca bom, conta. tem um E lado por muito mais que bom. conte, eu acho assim, Jane, meu filho também está fora já tem um tempo. Por mais que a É, pessoa conta, você até recebe, mas você não consegue interpretar aquilo do jeito que a pessoa está é, sentindo, né? não, não, Então, realmente é só quem vive mesmo uma é, experiência como essa para saber o é, tamanho do desafio em todos os sentidos, em em todos os todos os sentidos, sentidos. porque É. olhando, né, nesses 6 meses, e aí o meu gestor aqui, ele falou, né, Jane, um ano, né, eu cheguei, eu fiz um assessment cultural, o pessoal de Uhum, RH super uhum, cuidadoso, me deram uma devolutiva, né, e quem cuida de uhum. expatriação falou, Jane, um ano, eu falava, um ano? Não é possível um ano, né, e hoje quando eu Um ano olho, para Vilma, você se adaptar, eles disseram? Um ano para no você mínimo, chegar, no no mínimo um mínimo, ano para no chegar. É mínimo. isso, E eu é isso, tenho é. colegas fora, né, de RH, inclusive, ela falou assim, Jane, eu acho que eu cheguei mesmo, eu estava no meu terceiro ano. Eu falo, sério? Né? Porque é um cansaço, mas é muito mais que o idioma, né? Porque, primeiro, que tem um custo cognitivo alto de você viver em outra língua. É verdade. Né? Então, Sim, assim, e quando a gente pega aqui, e essa história da personalidade, essa história que você zera a sua experiência, nossa. porque eu, Jane, no Reseta mercado tudo. aí, eu conhecia muita Sim, gente, todo mundo sabia, né, o que era, o que eu tinha sim, feito. Aqui ninguém me conhece. E eu acho que aí a gente nós temos as nossas pausas do nosso jeito, por mais que a gente trabalhe muito. E você sabe, né, Vilma? A sim, STJ aqui sempre trabalhou sim, muito, né? Mas você tem a sua pausa do café, você tem o seu sim, almoço divertido, sim, você tem sim. os carinhos emocionais, né? Sim, exato. A gente se permite E quando você chega, você tem essa vida dupla, é. tripla, né? Que é Nossa, desafiadora, porque é, você não tem isso, né? é Então, verdade. quando ontem eu fiquei 1 hora e meia com uma colega, 1 hora com outra, com a família, hoje especial Dia das Mães, então não é simples estar longe, né? É, E ao mesmo tempo, quando você coloca tudo isso, você fala assim, tem um luto simbólico, né? tem um luto, tem sim. Simbólico, e ao mesmo Uhum. tempo você fala, ai, para de ingratidão. Olha que oportunidade. Mas Dá até oportunidade. um sentimento de culpa por estar sentindo isso, mas não tem que sentir culpa, porque é assim que Exato. é. É um luto simbólico, porque você
né, deu um break aqui para começar outra coisa lá. Então, acho que é um pouco disso aí que eu estou vivendo. Né? Amiga, olhando assim agora e para trás, vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho, né? O que mais mudou, a seu ver, no mundo do trabalho, sobretudo considerando agora essa experiência internacional? O que mais mudou? O mundo é global mesmo? Então, acho que o mundo é global mesmo, por um lado. Por outro lado, acho que as relações de trabalho, né, elas estão mais complexas, né? Eu lembro muito de uma colega nossa que falava: ai, que sem graça eu viajar e comprar o mesmo lápis que tem aqui no meu país, né? Lembrei disso. Agora, então, tem esse outro lado, que é uma facilidade, eu lembrei disso. Que você fala, ai, que coisa sem graça, antes eu ia viajar esse lápis, olha o lápis que eu te trouxe de X país, né? Aí hoje você olha lá, né, feito na China. Então, eu acho que as relações, elas estão mais complexas. Sim. Ao mesmo tempo que elas precisam ser mais humanas, né? Que a gente sabe que o desafio é que a gente não consegue separar o que a gente aprendeu lá atrás do profissional, do pessoal, né, Vilma? Nós somos seres integrais. Eu acho que hoje tem uma complexidade que requer uma consciência maior, uma escuta maior, né? E eu acho que com a própria maravilha da tecnologia, traz para a gente também um desafio de como que eu deixo tudo mais humano, né? Sim. Então, acho que ainda, assim, eu vejo que esse é um caminho que nós temos, né, de como considerar de fato que nós somos uns seres humanos complexos e integrais, né? Aceitar que nós somos complexos e integrais, né? Exato. E quando a gente fala, então, principalmente no nosso mundo, precisa performar, precisa performar, mas para performar, eu tenho que considerar contexto, eu tenho que considerar emoções, eu tenho que considerar as diferenças culturais. Então, é global? É global, mas eu preciso olhar para isso, sabe? Então, eu acho que as relações, e eu lembro muito bem, né? Nós trabalhamos com vários programas com jovens, com trainees, juntas, inclusive, né? E eu lembro daquela matéria, eu não era nascida ainda, que saiu falando do que o jovem queria lá atrás, né? Nossa. E quando a gente olha, é a mesma coisa que eles buscam hoje. Porém, hoje, numa velocidade diferente, por conta da tecnologia. Esse é o meu jeito de ver, sabe? Então, sim. Acho que é um pouco disso, assim. Sim. É o nosso desafio, né? É o nosso desafio. Essa complexidade das relações, como você acha qual é o papel das lideranças em entender essa complexidade, em tornar essa complexidade. Eu acho que tornar mais fluida, acho que a gente não consegue, porque o complexo é complexo, né? Mas acho que passa por um processo de aceitação e entendimento. Como é que a gente ajuda as lideranças nessa compreensão, a seu ver? Vilma, a gente fala muito de equilíbrio, né? Equilíbrio, mas eu acho que o equilíbrio é um desafio grande. Claro que é. Como buscar esse equilíbrio, né? Eu acho que, por mais que a gente fale que, principalmente no nosso mundo corporativo, entender que a comunicação e a conversa e o diálogo é um caminho importante. Né? E para mim, acho que com o passar do tempo, entender que todo comportamento tem uma intenção ou uma expressão. Né? Que por vezes a liderança precisa entender se aquele comportamento é uma defesa, ou é um medo, ou é alguém que está querendo dar conta, né? E às vezes a gente não entende isso, porque nós somos seres julgadores. A gente acaba julgando muito, né? E eu acho que entender isso, você começa a ter uma visão e uma relação diferente, até para entender qual é a ajuda que o outro precisa, se o outro quer alguma ajuda. Então, para mim, acho que esse é o desafio e a complexidade da liderança, e entender que as pessoas, de fato, são diferentes. Eu acho que isso que torna mais complexo ainda, né, Vilma?
É. Isso é um pouco do que eu Para vejo. mim, o aceitar, para mim, pessoa, o aceitar é mais difícil, porque eu já entendi que as pessoas são diferentes e, e graças a Deus por isso, e vejo beleza nas diferenças Sim, e gosto de conversar com quem é diferente de mim, mas quando você tem um job para entregar e você está ali com um diferente, aceitar essa diferença para mim é muito é muito, difícil, ainda é muito difícil. mas é difícil. Eu tenho encarado isso como um processo de autodesenvolvimento e, sobretudo, de autoconhecimento, né? A nossa geração sempre falou muito de autoconhecimento. Na época que a gente começou, falar de autoconhecimento muitas vezes era interpretado como abraçar a árvore, e a gente também já Mimimi, chegou a né? levantar essa bandeira de mimimi, de abraçar a árvore. Uhum. Depois, a própria experiência nossa de vida nos levou para essa cadeira do autoconhecimento. Então, qual é, a seu ver, o papel do autoconhecimento nesse contexto, desse entendimento e aceitação dessa complexidade? É relevante, não é? Como é que a gente possibilita isso? A gente que trabalha com gente que desenvolve líderes, desenvolve equipes, como que a gente desperta as pessoas para essa importância do autoconhecimento? Vilma, o que você falou, o aceitar é o desafio, né? É o aceitar, né? Uhum. Que o Para mim é. outro vai ter um caminho diferente do seu para chegar no mesmo resultado, mas o caminho é E tudo bem. diferente. E tá tudo bem, né? É, acho que para mim passa de fato por o autoconhecimento entender o que você não quer abrir mão, quais são de Isso, fato seus valores, isso. o que é importante para você, né? O que está pegando, né? Por que você está tão incomodada? O que tá doendo aí e você conseguir falar disso, né? É. Acho que de fato, acho que isso não tem preço, né? Uhum, Entender quando eu olho e né? Às vezes acontece alguma coisa, o pessoal fala, ai, Jane, finge de morta, né? Toca de lado. Eu falo, não, não, mas eu não vou conseguir colocar minha não cabeça no consigo. travesseiro, É porque isso. tem a tal da autenticidade, né? Sim, É, porque ser autêntico tem que ter muita coragem. tem. Porque ser autêntico é olhar de fato para você e para os seus valores e deixar claro aquilo que você não vai abrir mão. Exato, Né? E é exato. uma beleza depois de 50, né, Vilma? Exato. E aí eu vou dar mais um passinho aí nesse sentido, que é assim, tudo bem, a gente chega aos 50, aos 60, a lente do óculos fica mais limpo, e meio que a vida, meio não, a vida nos dá de presente assim, ó, agora você pode ser É, você. Então, e se a vida não der também, você vai lá e conquista, e fala, eu sou assim, I'm sorry, né? Contudo, a gente trabalha, e hoje no ambiente profissional, com pessoas de diversas gerações, né? uhum, sim. E a gente está ok, a gente já vem caminhando aí com ok, com o autoconhecimento, a gente já entendeu o que é importante, a gente já entendeu que ser autêntico é preciso, que é preciso ter coragem para falar sobre certas coisas. Como é que a gente encanta as novas gerações para isso? Né? Que aí eu É, não vou entrar no certo ou errado, porque não tem certo ou não errado, tem. não tem, é muito bom a gente trabalhar. Eu adoro aprender com os mais jovens, mas às vezes me dá a impressão de que a moçada não está muito afim de, meu, tudo bem, deixa, eu quero ouvir mesmo, eu quero aprender. Não, é tudo muito rápido. Como é que você vê isso? Pegando até meu exemplar, né, de dentro de casa, eu acho que tem essa questão de ser é tudo muito rápido. A beleza de ter todos trabalhando junto, acho que é desafiador e tem muito Uhum, aprendizado ali, né, Vilma? sim, sim, tem. É, por outro lado, acho que tem as fases de desenvolvimento e a necessidade que cada um tem no seu tempo, né? Uhum, Eu vejo que abrir espaço e fazer essa troca com uhum. todos eles, acho que é muito. A gente precisa fazer disso. Precisa fazer Fazer isso. isso não é simples. Por outro lado, eu confesso que eu admiro, sabe? Quando eu Uhum, vejo eles falando do tipo de conversa que eles tiveram com os gestores hoje em dia, acho que eu não teria coragem é lá uau, atrás de maravilhoso. fazer. É.
Então, eu acho verdade. isso É, belo, é, né? Acho que pois tem é. esse outro lado. Agora, Uhum. basta saber o quanto os gestores da nossa geração, né, Isso, Vilma, é, eles estão abertos para lidar com essas exatamente, conversas. Então, acho que exatamente. aí, né, aí começa o atrito, né? É. Que O é, crochê. o Aí crochê, começa né? o Que a gente crochê das relações. para ter uma atenção produtiva É, que a gente fala que precisa existir, exato, né? Então, acho que exato. vem, por um lado, sim, né? Eles com todos esses Hum, desafios, esses questionamentos, e por uhum, outro lado, acho que tem um papel muito grande, principalmente nós que uhum, trabalhamos com pessoas, de como uhum. preparar e entender para um caminho de aceitação, né? Isso. Porque E entender que é diferente, ok, de mas. crescimento mútuo, né? De Exato. crescimento mútuo. Eu gosto, menina, eu acho que eu sou, a minha forma é diferente mesmo. Você sabe que eu sou o tipo de gestora que adoro quando o mais jovem chega para mim e me confronta. Eu não gosto quando ele vai chorar no banheiro. É horrível, né? Eu Diga não para mim, gosto. né? E vai É. contar. Ai, olha, porque a Vilma falou assim, falou assado. Meu, me chama para uma conversa de treta, me fala o que, que foi, em que momento, em que situação, o que eu É. disse, como eu tratei, que desandou o caldo. Porque Ah, aí é que eu acho que está o crescimento. Então, eu acho que a gente, acho não, eu gostaria, né, que, e eu vou começar a trabalhar nesse sentido, quando a gente, que é mais senior, souber de alguém mais jovem que está com algum misunderstanding aí, encorajar essa pessoa, olha, chama para conversar. Eu é. tenho certeza que você vai ser bem recebida e vocês vão crescer juntos. É aí que está o crescimento. A Ou a gente não gente, né, viu? pode. Desculpa. Não, você. A Não, gente vai, não pode. entra. Não, eu falo assim, e aí que está o crescimento, principalmente quando a pessoa vem para a gente, né? Então, como que a gente ajuda esse jovem a ele fazer a conversa com quem ele precisa fazer? Isso, Então, eu exatamente, vejo muitas exatamente. vezes a pessoa tá ali, né, no desabafo, mas não ajuda ele a seguir para poder fazer a Isso, conversa. Mas você exato. sabe que recentemente eu tive uma experiência diferente? Às vezes a gente fala do jovem, Manda. Vilma, e eu tive uma experiência recente com uma pessoa da minha faixa etária. Eu vi que a pessoa É. mudou o comportamento, chamei 3 vezes para um café e a pessoa negou o Uhum. café. Só que eu soube que a Hum. pessoa foi contar por uma outra pessoa que estava Que incomodada. estava com incômodo. Uhum, Então, às vezes também eu acho que a gente uhum. acaba canalizando que isso tem a ver com o jovem, mas eu acho que isso É, tem a não, ver com o não ser tem. humano e com o Tem a ver com o ser padrão humano. de cada um. Exatamente, Então, essa exatamente. minha É, experiência agora, exatamente, por exatamente. ver pessoas de outras nacionalidades, o pessoal fala, Uau. porque o francês, porque o espanhol, porque o brasileiro, porque o português. Eu falo, gente, porque o ser humano. Ah, porque o Porque ser isso não tem, humano. não tem a ver com a É, nacionalidade, muda a questão da é. cultura, mas isso é Cobertíssima padrão de razão. de Do ser ser humano. humano. Então, É isso eu verdade. estou vendo muito. É Eu vou ainda verdade. fazer essa conversa, mas isso me chamou a atenção. É, Porque eu falei, e exatamente. a jovem que trabalha comigo Hum. teve uma outra situação e foi muito diferente. Então, acho Olha. que isso é ser humano, viu, minha? É ser Sabe? humano. E Olhar para tem a ver esse com padrão. prontidão, né? Prontidão para encarar as próprias mazelas, né? Com Exato, maturidade emocional, que nem não tem a ver com faixa etária mesmo. Tá, exato. Tenho pensado cobertíssima de sobre razão. isso, viu? Boa, boa, e eu vou pensar também. Janoca, nós somos mães, né? Nós somos Sim. mães contemporâneas e a gente não abriu mão da carreira. Eu abri um período, e eu costumo dizer que eu fui reprovada no período de experiência, eu consegui ficar 3 meses como esposa e mãe, Uhum, fui reprovada no período de experiência. 3 meses depois eu estava já subindo pelas paredes e arrumando coisa para fazer, enfim, e uhum. você conhece a história. Como é que foi a sua experiência para conciliar carreira e maternidade? Como tem sido? É, não simples, né? Porque tem Never. olhando aí, né, há 30 anos atrás, né, tem
tinha, ou tem ainda um roteiro esperado, né? Do que é ser mãe, quando você se torna mãe, tem uma pressão social, e quando você escolhe um outro caminho e precisa sustentar essas escolhas, é desafiador, principalmente para a gente sendo mulher, né, Vilma? Então, eu acho que assim, não foi simples. Eu tive a sorte de ter uma rede de apoio, né? Então, eu pude contar muito com a minha mãe, eu pude contar muito com as minhas irmãs, eu pude contar muito com amigas, né? Da faixa etária, né? Para se ajudar com os filhos. E eu não sei se é sorte, mas eu acho que nós, ao longo da nossa carreira, nós tivemos boas pessoas para entender isso conosco. Eu não tive na minha carreira, ou nas empresas que eu trabalhei, ou algum gestor que não entendesse a minha necessidade, o meu papel de mãe. Né? Então, acho que eu consegui conciliar. A própria empresa que a gente trabalhava tinha algumas facilidades que eu vejo que isso também ajuda muito, principalmente quando eu vejo colegas ou mulheres de colegas que não têm a rede de apoio hoje, né? Então não é simples para poder conciliar os dois. E quando eu olho para trás, eu vejo que é possível, né? É lógico, né, Vilminha? Perdi algumas comemorações de escola, algumas apresentações, né? Mas quando eu olho hoje, quem né, ele se tornou, eu falo, eu acho que eu fiz o trabalho direitinho lá A atrás, né? gente Então, fez. Com não é? certeza Não é? fizemos. Com certeza Então, fizemos. Com então certeza fizemos. eu olho com muita, também com muita gratidão e o quanto é possível. Não é simples, mas é super possível. É isso. Eu senti um pouco de hostilidade quando eu me tornei mãe. E eu decidi ter 2 filhos, um pertinho do outro. Então, eu senti, antes eu tinha um tratamento, depois eu tinha um outro tratamento. Era como se a maternidade tivesse me emburrecido, né? Mas tudo bem, eu acho que também tem a ver com como a gente desenha esse papel para a gente. Eu, ao contrário de você, eu nunca perdi nenhuma apresentação. Eu dava um nó em pingo d'água, eu chegava atrasada, mas eu ia, né? Então, tem aí ônus e bônus, mas não é simples. E eu vejo também uma outra coisa importante, que é assim, e eu ouvi esses dias de uma pessoa, de uma mulher líder, ela disse assim, o quanto a gente, mulher na liderança, a gente é justa, a gente é parceira de uma outra mulher que está numa condição diferente daquela que a gente já esteve no passado. O quanto a gente é parceira, o quanto a gente acolhe, o quanto a gente entende. Porque para o homem, me parece que é muito bonito quando a gente fala assim, cadê o fulano? Ah, ele já foi embora, porque tem que levar. Todo dia ele vai buscar Filho o do filho médico. dele. Ai, que fofo! Nossa, que pai! A gente ainda é assim. Na nossa época era muito pior. Né? Muito pior. Todas as vezes Muito que eu pior. precisava sair, mas você não tem apoio? Não, eu não tenho apoio. Eu tinha, mas eu queria estar lá, eu queria ir ao pediatra, entendeu? Então, não era uma coisa confortável. E eu percebo que isso ainda hoje ainda não é visto com bons olhos. Quando é o homem, é visto com bons olhos. Puxa, que puta cara que esse cara é. Que puta pai. Né? Verdade. Como é que a gente amálgama todas essas coisas? Você percebe isso ainda hoje? Como é que é você com o seu time? Como que você vê isso? Percebo. Não, a gente, assim, percebo. Confesso que na empresa que eu trabalho atualmente, na que eu trabalhei no Brasil, acho que tem uma abertura muito grande, um cuidado grande para o tema, né? Pegando a tua fala, Vilminha, assim, quando eu olho para o meu papel de liderança, antes de ser mãe e depois de ser mãe, são 2 Janes, tá? São. Né? Então, Maternidade é uma bênção. a maternidade é uma bênção. Então, antes, ou você vai para o lado
é líder mole porque é boazinha, porque quer ser aceita e não sabe, ou você vai totalmente para o seu extremo, o ser crítica, o ser durona, etc., para ser respeitada. Eu acho que depois da maternidade, você volta diferente, né? Então, a história, Voltamos. como ser firme sem ser dura. Então, acho que traz assim, muitos benefícios. Tem ainda assim, eu acho que essa questão, né, a mulher e o homem, eu acho que é um desafio. Acho que a gente tem melhorado muito isso, mas ainda é um Sim, caminho. ainda é um caminho. E Vilma, e uma outra coisa, eu achava que aqui na Europa fosse diferente. Quando eu vejo de verdade, o Brasil está bem avançado. Jura? Muito, Como que você... muito avançado em a própria questão da própria diversidade, da própria inclusão. Acho que tem cuidado, tem muitas leis, mas acho que aí no Brasil a gente conseguiu um espaço diferente. Eu fiz você sabe, né? Eu fiz o MBA, eu lembro que na minha sala nós éramos, acho que 5 mulheres e 50 homens. E aí, outro dia, eu encontrei uma E não pessoa faz que muito fez. tempo, hein? Não faz muito Não tempo faz. isso. E aí, eu encontrei com uma pessoa, ela falou: Jane, você lembra como você gritava dentro da sala para os meninos te escutarem? Eu gritava. Ela falou: demais. Eu falei: meu Deus do céu. E aí, eu estava fazendo o coach dessa instituição com grupos do MBA e praticamente 50% mulheres e 50% homens. Então, acho que isso vem Isso, é mudando e verdade, as exatamente. instituições vêm Ó, investindo muito também, isso, né? super, super. Né? Às Então, vezes eu me emociono e fico, dá até aquela impressão que eu sou a tia queridinha, mas eu costumo dizer que eu tô mais para mousse de limão do que para mousse de morango, entendeu? Eu me emociono porque eu acho que, acho não, é uma conquista nossa. Quando eu vejo uma sala de executivos de MBA formando 50-50, nossa, que orgulho. não é? A instituição onde eu trabalho hoje tem assim inúmeras mulheres em posição executiva e posições de relevância e cada vez mais. Isso é maravilhoso. Quando eu vejo as meninas engajadas em ocupar posições em carreiras, ora dante absolutamente masculinas, e hoje a mulherada está aí com tudo. Isso me enche o coração de alegria. Eu fico muito emocionada, entendeu? E você sabe, né, Fico Vilma, eu trabalhei em muito empresas, feliz. trabalhei no agronegócio, trabalhei na mineração. Então, quando você olha lá atrás, olha hoje o varejo, né? Acho que tem uma situação muito diferente. E eu concordo com você, né? Sim, graças a Ainda Deus. hoje, quando a gente olha um homem muito assertivo, fala, olha, que exemplo de líder, né? Agora, a mulher muito Tchaumão, assertiva, controladora, ela é mandona, controladora. tá Mal errando a amada. mão. Mal Agora, amada. não, amada também. Mas sabe o que eu acho? Que, pessoal, acho que a gente precisa colocar na mesa, sabe? Isso E aí. fazer os questionamentos. Espera aí, Isso. isso que você está trazendo é por conta disso ou por conta daquilo? Isso Isso. pode ter a ver com isso ou com Exato. aquilo? A Exatamente. gente precisa fazer isso também, Isso sabe? mesmo. E aí acho que a Exato. bênção do 50 a mais, a bênção da Nos autenticidade, ajuda de fazer muito. isso É. sem ter medo, né? Sem ter medo. Agora, Então, amiga, você sabe que essa semana a gente estava falando sobre esse assunto da força da mulher cada vez mais presente e a mulher cada vez mais confortável em ocupar esses lugares. Você sabe que me trouxe me acendeu uma luzinha, até por ser mãe de menino, que a gente precisa também começar a trabalhar o masculino, o homem, sem dúvida, porque senão nós vamos ter disparidade de novo e não é legal. É não é. preciso que a gente trabalhe em conjunto, né? Homem e mulher, né? O masculino e o feminino ocupando os mesmos espaços, para a gente tirar proveito dessa complementaridade que é tão saudável, que forma o todo, né? Que dá integridade para as relações, para os processos decisórios. Como é bom poder contar com o olhar da mulher, com o olhar do homem,
como é bom. Então, a gente precisa fomentar cada vez mais isso e fazer o nosso trabalho aí de bastidores com os meninos que a vida com os homens, né, que a vida nos presenteou, né? Exato. Então, é maravilhosa a vida, né? É uma benção É mesmo. uma benção, é uma benção. Assim, a minha mãe, aos 60, ela era uma senhorinha, né? Uhum. E eu, aos 60, meu Deus do céu, eu tenho uma energia e uma vontade de fazer as coisas e uma clareza e tal. Meu, eu não me imagino chegando um dia dizendo, agora eu vou parar. Posso até parar de fazer A, mas vou começar a fazer B. Não, Entendeu? é cabelo Porque roxo e trabalhando, hein, Vilma? sobre Esse isso. é o nosso trato. Esse é o nosso trato, esse é o nosso trato, esse é o nosso trato. Não Amiga, é? vamos Ô, falar um pouco. Vilma, não, só para uma coisa que eu lembrei, né? Eu lembro quando eu estava na escola e aí alguém perguntou quantos anos a sua mãe tem? E eu lembro que eu olhei para cima e falei, 34, coitada. 34, coitada. Ai, Jane. Olha isso, olha isso. É muito diferente, né? Nossa, é É muito muito diferente. diferente. É muito E hoje diferente. eu tenho certeza que o Pedro olha para vocês. Quando a sua mãe tem? 50 e poucos. E uau, minha mãe, nossa, minha mãe é um furacão. Nossa, É. eu ouço isso aqui em casa. Eu ouço assim, mãe, eu tenho muito orgulho de você. Mãe, você é foda. Mãe, Aham, aham. é maravilhoso isso. Ô, Pi, vamos falar um pouco de futuro do trabalho? Uhum, vamos. Então, como é que você vê aí o futuro do trabalho que não é futuro que é presente, hein? O que vai deixar de existir? Porque agora a gente tem a maravilhosa IA, né, Uhum. assumidamente, né, cada vez mais perto da gente. É. O que vai deixar de existir no trabalho nos próximos anos, a seu ver? Você já percebe diferença aí? Ah, percebo, percebo. Acho que, primeiro, o modelo rígido de gestão, baseado em comando e controle e hierarquia, Feliz ano não, novo. não, Não já rola, deu, né? não Acho vai que isso rolar. não se sustenta mais, viu? Mas que assim, Exatamente, não não mesmo. dá. E aí vem a importância da escuta, né? A importância Isso. do diálogo verdadeiro, da Uhum, conversa, de você falar uhum. de emoções, de você colocar Sim. essa questão de não julgar, olhar o outro Uhum, que ele é diferente, olhar a uhum. diferença e aceitar. Há quanto tempo a gente Sim. fala disso, mas agora eu acho que assim, Agora, isso bateu virou na trave, né? ferramental. Isso virou ferramenta. Se você Exato, não né? tiver isso, o negócio não vai andar. Você não vai atingir os seus resultados, sua equipe vai degringolar, vai ter turnover, o pessoal não vai querer trabalhar com você, o negócio vai perder espaço no mercado. É tudo aí. É É. tudo isso. E mais um Então, pouco. assim, quando a gente olha a forma como você aborda e atrai pessoas, né? A questão Sim. da importância da adaptabilidade, né? Uhum, No ambiente que a gente está hoje. Você me conhece muito bem, né? uhum, Então, falar isso para uma ESTJona muito clara uhum, uhum, sim. é desafiador, né? Então, lidar com É. essa flexibilidade e essa Uhum. adaptabilidade, eu acho que é uma necessidade premente, né? E estou Ferramental. Cintura vivendo. mole, né? Tem que Não ter tem cinturinha não tem mole. como, né. Então eu Não vejo tem como. que são movimentos Uhum, importantes de uhum, transformação e onde uhum, volta a questão do uhum, humano, do ser humano, uhum, olhar para a arte, uhum. né, de uma forma Sim, diferente, o sim, que, de fato nos alimenta, né, sim. porque Espiritualidade, a vida tá doida lá fora, e como que você se mantém no eixo? é, Como que você se mantém espiritualidade. no eixo, É. né? Então, eu acho que esses são os desafios que nós temos aí para o futuro. Eu acho que a IA Uhum, veio para uhum, ajudar. Eu acho que muito sim, dos verdade. trabalhos, né, Vilma? Nós somos do Uhum, ABC, né? Então, o que a gente viveu sim, lá, a automobilística, né? Na sim, época, os robôs na automobilística eram sim. uau. Hoje, quando você Hoje é olha, super, super imagina, ok. né? Quando a gente olha tudo que tem aí da tecnologia, o que a gente É, pode tirar dela, é é, maravilhoso. porém, na minha visão, uma necessidade muito maior do humano estar presente, Uhum, inclusive para lidar com ela, né? exato, Então, exatamente, e entender a exatamente. complexidade É, que nós somos mesmo, essa questão sim. da, das emoções, de Uhum, olhar.
os momentos de vida. Se a gente ignorar isso, acho que o custo pode ser Bem muito alto. alto para as empresas se sustentarem aí para o futuro, né? Exato. Então, Exatamente. O eu acho Jane, que é um e pouco a seu disso. ver, o RH está preparado para o futuro ou a gente ainda vive no passado, flertando com o passado? Pois é, eu acho que o RH está em transformação. Acho que a gente tem uma questão muito grande de velocidade, Uhum, porque a gente fica ainda muito focado acho que no processo e nos produtos que lá uhum, atrás faziam sentido, e uhum, hoje também abrir mão de tudo isso para ser simples. Acho que tem um exercício enorme do RH uhum, de simplificação, uhum, né? De olhar esse simples, porque as empresas, o mundo está muito complexo, as empresas estão complexas, as relações estão complexas. uhum, Eu acho que falta uma questão de velocidade. Vejo, uhum, e aí assim, né? Desculpa aí meus colegas de RH, né? Eu acho que uhum, o exercício do equilíbrio desafiador, né? Então a gente teve aquele uhum. movimento. RH tem que falar de negócio. Fala de Prom! negócio. Hoje eu falo que se a gente não tomar cuidado, a gente sabe quanto o vendedor vende, Isso. mas eu perdi algumas questões relacionadas a pessoas, a E RH. como está esse RH, esse vendedor que está vendendo super? Exato. Como estão essas relações? Então eu vejo A hoje que um custo? movimento nosso de RH, Vilma, Isso, voltando um pouco daquilo que a gente isso, tinha lá atrás, porque exato. está fazendo a diferença, que pode fazer a diferença agora, né? Então, Isso. é, 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 eu hoje, né, quando a gente fala assim, marca empregadora, no Uhum. passado, para eu pegar a informação, eu tinha que conversar com alguém que trabalhava na empresa. E todo Sim. mundo amava a empresa que trabalhava, né? Então, Sim. Se alguém hoje, soubesse que você não amasse a empresa que você trabalhava, você era demitido. exato, hoje está Mesmo que você tudo não na amasse, você mídia. tinha que falar que amava. Exato. Hoje está tudo aí, está tudo na mídia, Tá você tudo conversa aí. com quem está É isso dentro, aí. você Isso, compara o que, que a empresa está propagando isso, da tua marca, mas lá dentro é isso. assim mesmo? Exato. Então eu acho que tem um desafio enorme para o RH, e na minha visão, RH precisa sair desse papel de apoio. É RH é a verdade. transformação. Sim, RH, a gente entende de gente. E sim, é como que a isso gente aí. ajuda a liderança a entender de Sim, gente, sim. Ô, né? Jane, mas o RH continua muito assoberbado com a operação. Como é que a Super. gente ajuda o RH a porque o RH, então, está muito assoberbado com a operação, não consegue largar a operação e precisa largar para poder promover essa transformação. Como é que a gente ajuda o RH com essa operação? É, na minha visão, essa transformação digital, Vilma, vou falar Hum, aqui, pode ficar feio na tua live, tá? Mas nós hum. temos alguns processos de RH administrativo que entra porco e sai linguiça, gente. Não é? Agora, É! só que eu fico colocando energia nisso. Eu preciso digitalizar, eu preciso colocar Sim, processo, porque tem muita coisa no RH, administrativo exato, de RH, que não é exato. RH, né? É, A parte de administração que eu consigo para a é, gente conseguir fazer um trabalho de pessoas e ajudar as sim, lideranças, né? exato, Então, exato. e por É, outro lado, que RH que eu quero ter nessa empresa? Né? O isso que é o mesmo. RH? Muitas vezes a gente Uhum. coloca muitos cotovelos para dar conta daquilo que o Isso, gestor não está exato, dando conta, né? exato, Então, exatamente. que tipo de cotovelo que eu coloco, que tipo de Isso, apoio que eu dou, né? Outro isso, dia isso. eu ouvi o seguinte: quanto mais BP a empresa tem, pode ser maior ineficiência do processo. Fiquei Hum, pensando, a depender da hum. empresa pode ser sim. Pode ser Né? sim. O que ela chama de BP, né? Que é Exato. BP para ela? Então, eu acho que tem uma transformação enorme e o Uhum. RH, ele não é só o É. apoio, ele tem que O sentar. quanto esse BP se tornou um secretário, uma secretária de luxo. Pois é, está fazendo aquilo que o gestor não está fazendo. Enfim, acho que tem um Exato. questionamento enorme que depende da empresa, momento da empresa, modelo de atuação, Isso mesmo, isso né? mesmo. De ajudar os RHs com os comos, né? Eu tenho feito um trabalho de mentoria voluntária e eu tenho já recebi duas, coincidentemente, entre aspas, né?
duas profissionais, duas jovens gestoras de RH, e elas me perguntam, Vilma, eu sei o que eu tenho que fazer, mas como eu faço isso, né? Como eu saio desse operacional que me engole, que toma todo o meu tempo, como? Né? Eu ouço muito essa pergunta, como? Porque elas entendem, eu falo elas porque a maioria ainda é mulher, né? Elas entendem que elas têm que olhar o estratégico, mas elas estão sobrecarregadas, porque normalmente os RHs ainda são, exceto nas grandes empresas, não, mas nas pequenas, médio empresas, elas são equipe, né? Equipe, total, total. Então, E esse ponto que você está falando, a depender do tamanho da empresa, né? Se eu tenho uma empresa grande, agora, quando eu pego as P e as M's, né? O que é de fato esse RH? Muitas das exato. estruturas, né, Vilma, nas mentorias que a gente acaba pegando, às vezes ele está debaixo do financeiro mesmo, É porque isso a aí. essência Normalmente é folha. é. É Ou é, folha. ou é a mulher do dono, ou é a irmã do sócio. Exatamente. Então, eu É, acho que tem um desafio do que é processo, do que é papel sim. do RH, do que é papel da liderança. Acho que isso não é Uhum. simples mesmo, Não é. né? É. E o que a empresa quer, né? E o que essa Exatamente. empresa precisa. Eu Exato. acho que tem isso É. também, né? E essa resposta precisa ser tomada junto com o RH, né? Não pode ser uma decisão. O que a empresa quer? Isso tem que ser junto, né? E à É, medida em que a empresa vai crescendo, é, mais vezes essa pergunta precisa ser feita. Não é fazer uma vez e daqui 10 anos fazer de novo. É ano a ano, né? No máximo a cada 2 anos parar e revisitar. Antigamente, os processos estratégicos 5 anos, mas 5 anos é muito tempo. Tem que olhar o 5, mas tem que olhar o 2, tem que olhar o 1, tem que exato. olhar o semestre, porque hoje as coisas elas acontecem muito rapidamente, né? Jane, você acredita que já vai fazer 1 hora que a gente está aqui? Acredito. Pois é. Vamos ter que Vamos caminhar para lá. o fechamento e, como eu disse, né, nós vamos ter outras séries e eu quero Sim, já antecipar o convite a você para que você obrigada. volte, né, mais vezes para falar dessa vez de temas mais específicos. A gente quer aprofundar a sua experiência, quer te ouvir, tá legal? Então o convite já Legal, fica aqui, obrigada. beleza? Tá bom, beleza. Amiga, para fechar, algo que você acreditava no início da carreira e hoje discorda totalmente, para encerrar. E por que você discorda? Ah, bom, primeiro que acho que lá atrás eu achei que fosse uma linha reta, né? Eu sempre tive a expectativa de ser gestora, de pessoas na área de RH, e eu vejo que minha carreira foram vários desvios, mas eu acho que a minha Uhum, evolução, a minha transformação como ser humano, como mãe, como líder, vieram justamente desses desvios, né? uhum, Então, quando sim, eu olho para trás e uhum, entender esses desvios, eu uhum, acho que muito da minha expressão, da minha uhum, autenticidade, com uhum, todos os custos envolvidos, né? uhum, Eu acho que eles acabaram aí construindo o meu caminho para chegar até aqui, né? Então, sim, tudo bem. acho que foi um pouco disso, né? Tudo valeu muito a pena, né? Sempre, Amiga sempre. querida, vamos nos despedir então? Gostaria então de agradecer a vocês que estão nos ouvindo, que vão ouvir a gente daqui a pouco. Muita gratidão. Comentem, por favor, o que vocês acharam desse papo. Me deem sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui, as minhas convidadas e outras falando, tá? Sobre a nossa temática sempre vai ser sobre gente, sobre relações e aquilo que a gente mais gosta, que é trabalhar no ambiente corporativo. A gente ama. É complexo? É difícil? É trivial? Never. Nunca foi, nunca será. Mas a gente ama. E é sobre essas relações que a gente vai continuar falando aqui, tá? Então, Jane, o final é com você. Pode se despedir, por favor. Vilma, super obrigada, adorei, obrigada pelo espaço, poder compartilhar, trazer as ideias, né? Celebrar os 40 anos de carreira, acho que não é para qualquer um, né? Como a gente fala em nós de RH, né? Trabalhar em RH é sacerdócio, como dizia uma ex-gestora minha, sim, né?
Mas adorei estar aqui, com certeza volto, né? E obrigada por ter você participando aí da. Você sabe o quanto eu aprendi com você e o Sim, quanto você idem. foi companheira de vida profissional, de trocas, e por mais que a gente fique sem conversar, toda vez que a gente para conversar, parece que Parece que foi foi ontem. ontem. É. Então, uma Bem, minha delícia, amiga, obrigada, viu? E o feliz obrigada. Eu Dia das posso, Mães para você. igualmente, eu posso dizer assim com muita tranquilidade, Jane, eu amo você. Muito obrigada por você na minha vida. Obrigada, Vilma, também, viu? Obrigada por tudo. Um beijo. Tchau, pessoal. Outro, até Até a mais. próxima.